Boa noite a todos, professor Tales, professor de língua portuguesa e também de interpretação de textos. A gente então dá início agora ao aulão específico para preparação para a banca IESES. Como é que eu preparei esse material para vocês? Eu fiz uma seleção de algumas provas de concursos anteriores e até mesmo para poder entender como que é o funcionamento dessa banca. Ela privilegia nas 3, 4 primeiras questões questões relacionadas à interpretação de texto, né? E é uma interpretação que não é tão simples assim, não que ela entre na profundidade, mas ela usa instrumentos para enganar o candidato, que a gente já vai perceber, já vou apontar para vocês, para na hora da prova não errar questões de interpretação. Na sequência, depois de 3 ou 4 questões de interpretação, normalmente a banca IESES, o que ela faz? Aí ela vai para a gramática, pura gramática. Aí a concordância, a questão verbal, ela gosta muito de verbo, por isso que a gente vai fazer uma revisãozinha rápida sobre verbo também, né? Crase, o professor Guido deve ter trabalhado esse conteúdo, mas eu vou colocar algumas questões específicas de como que a banca aborda a crase, né? A colocação da crase. Enfim, e comentar algumas coisas. A banca também, ela faz sempre uma questão de vocabulário. Para mim é o tipo de questão mais difícil que tem, porque é impossível a gente conhecer todas as palavras da língua portuguesa e os seus significados. É muito difícil. E essa prova aqui, ela pegou pesado, porque ela pegou uma palavra muito difícil do campo, uma palavra assim do campo agrícola, né, que a gente nem usa no dia a dia, uma palavra bem diferente. Mas vamos lá, vamos entender como é que é o funcionamento da banca. Provavelmente vocês devem ter estudado bastante a língua portuguesa, né? Tanto morfologia como sintaxe. Morfologia ela não entra muito em detalhe não, isso aí já é uma tendência de todas as bancas. Ela gosta sempre de colocar uma questãozinha de acentuação, uma de crase. Pessoal, pontuação, a gente vai fazer aqui também um exercício sobre pontuação para a gente não errar questões de pontuação, né? E verbo, como eu falei para vocês. Então, uma outra característica também relacionada a texto, os textos que ela utiliza são muito longos. Isso eu acho muito desagradável. Eu prefiro, por exemplo, a FGV. A FGV usa textos curtos, embora ela entre numa profundidade, uma complexidade bem maior. Mas também é possível, porque são textos, os textos que ela usa, em regra, são textos do gênero jornalístico, informativo ou argumentativo, e são textos de fácil assimilação, porque são textos para serem veiculados em revistas de informação, como Veja, Isto É, Época, Carta Capital. Então são textos dessa natureza, beleza? Então vamos começar aqui, pessoal. Eu peguei uma prova e coloquei questões de outras provas mais recentes, mas o que eu percebo, ela mantém sempre o mesmo padrão. Isso é bom porque dá uma espécie de previsibilidade, né, para a gente saber o que vai encontrar, né, na prova agora do domingo. Seguindo então. Ninguém nunca se afogou no próprio suor. Esse é o título da matéria. Já colocou a fonte ali, revista Veja, edição tal, da data tal, página tal. Aí tem um subtítulo. É esse um dos lemas de uma modalidade de exercícios, o CrossFit, cujo objetivo é levar o organismo ao limite da exaustão e que começa a se multiplicar no Brasil. Começando a ler o texto. O gerente de marketing, Gustavo Morcelli, de 35 anos, jamais tinha experimentado, pretérito mais que perfeito, algo igual. Fazia pelo menos uma década que ele estava habituado à prática regular de exercícios físicos. Puxava ferro nas salas de musculação, esfalfava-se no spinning e nos circuitos das academias tradicionais. Achou, portanto, que tiraria de letra a nova aula de ginástica. Morcelli deveria correr, fazer flexões e agachamentos repetidas vezes, o mais rápido possível. 15 minutos depois, rendido pela exaustão, ele desabou. Estava tonto e enjoado. Desde então, se passaram 2 anos de treinos puxados, tão pesados que há 6 meses Morcelli chegou a vomitar. Era sinal de que seu organismo chegara ao extremo. Tinha chegado.
Pretérito mais que perfeito. Bom, aqui, pessoal, só um comentáriozinho antes de avançar no texto. O gênero textual, então, é um artigo de revista de informação, no caso a revista Veja, e a tipologia textual é dissertação argumentativa com elementos narrativos, mas a predominância é a dissertação. Por quê? Qual é a diferença da dissertação em relação à narração? A dissertação nós trabalhamos com a exposição e a defesa de uma tese, de uma ideia, né? E no caso, a narração vai contar uma historinha, e é claro que aí ele vai mesclando, né? Trechos narrativos com trechos predominantemente, então, dissertativos, argumentativos. Ultrapassar limites, vencer a exaustão, como Morcelli e Bruna fazem, são o combustível de uma modalidade esportiva que cresce vertiginosamente no Brasil, CrossFit. A técnica, desenvolvida pelo ginasta americano Greg nos anos 90 e adotada pelo exército americano, consiste na combinação de poucos exercícios executados vigorosamente em espaços curtíssimos de tempo, entre 4 e 20 minutos. O CrossFit abrange uma centena de movimentos. O objetivo é aperfeiçoar as principais habilidades físicas do ser humano: equilíbrio, agilidade, resistência, potência e força, por exemplo. Como uma aula de CrossFit, em geral, está baseada em apenas 3 exercícios, a possibilidade de combinações de movimentos é enorme, o que não cansa os praticantes. Além disso, em uma sessão é possível queimar 800 calorias. Tem-se, assim, o cenário ideal para o sucesso da técnica. Até agora, são 20 mil praticantes no Brasil. O número de ginásios soma hoje 109. Em setembro de 2013 era metade disso. No mundo já são 5 mil. O espaço onde se pratica o CrossFit em nada lembra as academias coloridas, arejadas e festivas. Nas salas de CrossFit o ambiente é rústico, dificultando o desempenho do aluno. Elas estão montadas sobretudo em galpões e garagens, com pé direito alto, raras janelas, poucos ventiladores e sem nenhum espelho. Numa das visitas de Veja a um recinto de CrossFit em São Paulo, a temperatura ao ar livre era de 34 graus, mas a sensação térmica no galpão beirava os 40 graus. As paredes dos ginásios e as camisetas suadas dos alunos, que não chegam a compor uma seita, mas são evangelizadores de uma causa, estampam gritos de guerra orgulhosos. É uma honra morrer ao teu lado. Lugar de moleza na academia. Nosso aquecimento é o seu treino. Ninguém nunca se afogou no próprio suor, que é o título da matéria, né? Em todas as aulas, o desempenho de cada pupilo é anotado em um quadro, à vista de todos os outros praticantes, estimulando a competição e servindo de combustível para chegar ao limite. Alguns praticantes, sobretudo os americanos, vão muito além do limite. Radicais só se contentam em parar quando o organismo dá sinais de falência. Eles se gabam das mãos em carne viva e vibram quando vomitam. Para terminar, em uma sessão de CrossFit, os índices de saúde sobem às alturas. O coração vai a 200 batimentos por minuto. O aluno usa até 80% da capacidade máxima de ventilação. Em repouso, é de 20%. Tais taxas dificilmente são atingidas em outros esportes, diz o fisiologista Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. O limite da resistência física pode manifestar-se de várias formas: tremedeira nos braços e pernas, e enjoo e vômito. Nenhum parâmetro, no entanto, é tão preciso quanto o descrito pelo treinador Joel Friedman. Se você conseguir ultrapassar o limite, é porque ainda não chegou a ele. Isso é o CrossFit. Legal, pessoal, um texto fácil. Na época dessa prova, essa modalidade estava em alta, as academias estavam adotando essa modalidade esportiva, né? Então, é um texto bastante tranquilo para a gente entender. Vamos à primeira pergunta, então. Vocês vão perceber que no canto superior direito da tela, eu coloquei o tipo de questão, né? O que ela aborda, o que ela questiona. Então, aqui é a primeira questão de vocabulário, que é uma marca forte da banca de vocês, tá? A palavra destacada no primeiro parágrafo, mantendo-se o sentido, só não pode ser substituída por... Pessoal, cuidado, a minha dica, leiam 2 vezes o enunciado da questão.
na pressa, no nervosismo, a gente acaba não lendo o que é exceção, se é para botar o não, correto? Então, muito cuidado com isso. Então, a banca ofereceu as opções. Primeiro, a palavra destacada no parágrafo é aquela que está em azul ali, ó. Esfalfava-se. Ó, vamos lá só pegar ali o contexto dela. Era o Gustavo, né, de 35 anos. Puxava ferro nas salas de musculação, esfalfava-se no spinning e nos circuitos das academias tradicionais. Então a gente já mais ou menos já consegue entender o significado do esfalfava-se. Vamos ver. Estrompar-se, aurir-se, estafar-se e acarrar-se. Bom, pelo menos duas delas já são palavras que a gente tem um certo contato. Por exemplo, aurir-se e estafar-se, que significam entrar em exaustão, né? Cansar-se. Mas para deixar a questão mais precisa, eu fiz uma pesquisa para vocês, né? Então vamos lá. Esfalfar. Enfraquecer-se em consequência de trabalho ou qualquer esforço excessivo, ou de doença. No caso, nosso caso aqui é fatigar-se, é esgotamento mesmo, né? Porque em função da própria natureza do exercício que eles estão praticando no CrossFit. Então, olha só, estrompar, o que significa estrompar? Gastar, deteriorar, e também coloca como esfalfar, que já é o significado que vai dar conexão para a gente acertar a questão, né? E aurir é esgotar, consumir, né? São os significados mais adequados para o nosso contexto. Lembrando que as palavras elas mudam de significado de acordo com o contexto. E acarrar, aqui é que está o grande problema, aqui que está a pegadinha, né? Acarrar, olha só, pessoal. Deixar de mover-se, ficar imóvel, é uma palavra usada, inclusive, resguardar-se do calor no acarradouro. O que é o acarradouro? É um local onde fica o gado que produz lã. Olha só, colocar uma palavra dessa no concurso, para que isso, né? Justamente para uma casca de banana, para o aluno, né, cair numa pegadinha desse tipo. Então é óbvio que a única palavra que não segue o mesmo sentido de esfalfar vai ser acarrar-se, porque a pessoa fica toda junta num canto, né? Como se fossem os animais juntos num canto de algum galpão, enfim, alguma coisa desse tipo. Ou seja, juntos, mas imóveis. Então essa é a resposta da questão. Espero que vocês tenham se acostumado, né? Já lido outras provas. Eu digo assim, é o tipo de questão que é muito difícil todo mundo acertar esse tipo de questão. Porque, é claro, depende muito também do conhecimento de vocabulário, de léxico que o aluno tem. Por isso que eu sempre digo em minhas aulas, até na primeira aula já falo, pessoal, comecem a ler jornais e revistas. Isso é muito importante. E não é só isso, anote as palavras difíceis, pega num dicionário, faça um glossário, porque isso é muito importante. Seguindo, segunda questão então. Assinale a alternativa essa também é de interpretação. Assinale a alternativa que contenha uma informação que pode ser confirmada no texto. É uma informação que você pode encontrar confirmação no texto. Vamos lá, primeira alternativa. O limite da resistência física a ser atingido é determinado pelo que outros participantes já conseguiram? Olha só, cuidado, hein, gente? Se vocês olharem a linha argumentativa e expositiva da matéria jornalística, não mesmo. O limite é individual, não existe competição, o limite é individual. É individual e não comparativo. O desempenho é que é anotado num quadro. O desempenho de cada um é anotado num quadro. Mas cuidado com questões de interpretação. A minha dica: como a banca vai fazer de 3 a 4 questões sobre o texto, leiam o texto 2 vezes com bastante atenção. Vamos lá. Para o praticante do CrossFit, não há como mensurar um limite a ser ultrapassado. Será verdadeiro isso? Repetindo, para o praticante de CrossFit, não há como mensurar um limite a ser ultrapassado. Claro, gente, olha só aqui como é que está no texto. São os 2 últimos períodos do texto. Se você conseguir ultrapassar o limite, é porque ainda não chegou a ele.
Isso é o CrossFit, então não tem limite, quer dizer, é uma situação bem dinâmica, né? Então, olha só, pessoal, essa vai ser a resposta da questão, né? Confirmada, que uma informação que pode ser confirmada pelo texto. Vamos olhar a alternativa C. Os praticantes radicais do CrossFit só param quando vomitam. Ó, é esse tipo de pegadinha que a banca coloca. Não foi assim que foi explicitado. Quando o organismo dá sinais de falência. Aí depois ele cita que vomitar é uma possibilidade, né? É uma sensação, é uma manifestação de que o organismo já não está dando mais conta do recado. Mas se você olhar pelas palavras do texto, uma informação que você pode confirmar é quando o organismo dá sinais de falência. Você tem que recuperar exatamente a informação que está no texto. Não é comando de interpretação. Né? Você recupera literalmente, é comando de compreensão, por isso que tem aquela diferençazinha, né? Mas vamos lá, cada aula de CrossFit combina uma centena de exercícios. Essa é pegadinha também, olha só o que diz o texto. Vou ler aqui para vocês rapidamente. A técnica desenvolvida pelo ginasta americano Greg Glassman nos anos 90 e adotada pelo exército americano consiste na combinação de poucos exercícios. E aqui está dizendo que é uma centena de exercícios. Mas olha só como é que continua o texto. Executados vigorosamente em espaços curtíssimos de tempo, entre 4 e 20 minutos. O CrossFit abrange uma centena de movimentos. Olha como foi o cruzamento de informação. Centena de movimentos, mas pouquíssimos exercícios, né? Então aqui a resposta da questão está errada. Poucos exercícios envolvendo uma centena de movimentos. Tranquilo? Vamos para a próxima então. Também de interpretação. De acordo com as informações presentes no texto, somente há como afirmar com precisão. A temperatura a que devem chegar os termômetros no interior da sala de CrossFit, novamente leiam 2 vezes o enunciado da questão. O que está sendo pedido? Informações presentes no texto, somente há como afirmar com precisão. Aqui a banca, ela quer uma afirmação também com precisão, ou seja, comando de recuperação literal de informação. Você não vai inferir, você vai recuperar uma informação. Correto? Então vamos lá. A temperatura que devem chegar os termômetros no interior das salas de CrossFit, ali tem uma pegadinha. A temperatura externa era 34 graus, se não me engano, mas a sensação térmica beirava a 40 graus. Beirava. Se beirava, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, enfim, né? Então, muito cuidado. A sensação térmica no galpão beirava os 40 graus. Então, não há precisão de informação nesse tipo. Por isso que eu digo, temos que ler os textos 2 vezes com bastante atenção. O número de calorias que se pode queimar em uma aula de CrossFit, será que eu consigo recuperar essa informação com precisão? Claro, isso está no texto, olha só. Além disso, em uma sessão, é possível queimar 800 calorias. Está aqui, informação literalmente recuperada no texto, né? Não precisa fazer inferência, nem dedução, nem conclusão. Está aqui, né? Está aqui, está prontinho para a gente utilizar. O ano de nascimento de 2 dos praticantes do CrossFit? Não. O que nós temos, a informação que a gente pega no texto, sabemos apenas as suas idades. Uma pessoa tem 35, a outra tem 25 anos, respectivamente. E não o ano em que elas nasceram. Aí agora eu fico pensando, poxa vida, para que fazer esse tipo de pergunta numa prova, né? Isso realmente é relevante? Bom, mas a gente tem que saber que prova é para o quê? Para pegar as pessoas que estão mais atentas a esse tipo de pegadinha de questões de interpretação. Seguindo, a década em que a técnica desenvolvida pelo ginasta americano Greg Glassman chegou ao Brasil, olha só, gente, realmente existe uma citação de data, né, nos anos 90. Mas será que esses anos 90 fazem referência àquilo que está sendo pedido na alternativa? Claro que não. Olha só aqui, eu vou ler para vocês,
A técnica desenvolvida pelo ginasta, nos anos 90 e adotada pelo exército americano, consiste na combinação de poucos exercícios executados vigorosamente em espaços curtíssimos de tempo, entre quais não podemos fazer essa inferência, correto? E mesmo porque não se trata de comando de inferência, trata-se de um comando de afirmar com precisão. Então aqui vocês vão perceber, né, a técnica foi desenvolvida na década de 90, mas não podemos afirmar com precisão que tenha chegado ao Brasil nesta mesma década. Então, percebendo como é que é formado o mecanismo para derrubar um candidato numa questão de interpretação, muita atenção então, né? Mais uma de interpretação, ó, já é a quarta. De acordo com as ideias presentes no texto, pode-se inferir corretamente exceto, ó. Cuidado com o verbo, eu até pintei ali, pessoal, o verbo inferir. Inferir é deduzir, concluir, é depreender, é você ir além daquilo que está estabelecido, mas sempre baseado, o autor do texto precisa nos autorizar a chegar àquela conclusão. Eu não posso chegar àquela conclusão apenas com o meu conhecimento de mundo ou com um senso comum. O autor precisa sinalizar essa possibilidade para eu chegar até lá. Cuidado com isso. Vamos ver se vocês... Outra coisa importante aqui, olha a palavra exceto. Então, 4 podem ser inferidas e uma não pode ser inferida, não pode ser deduzida. Ao chegar ao limite do esforço físico... chegar ao limite do esforço físico significa sentir-se mal. Mesmo assim, os praticantes do CrossFit querem chegar a esse estágio. Claro, justamente o texto, a linha argumentativa do texto leva para isso. Os praticantes querem chegar nesse estágio, tanto que uns vomitam, outros se sentem mal, né, e tudo mais. Então essa é verdadeira, mas a banca quer a falsa. O CrossFit é uma modalidade adequada a pessoas que tenham um bom preparo físico? Claro, quem não tem um bom preparo físico, como é que vai aguentar essa rotina de treino muito pesado, né? Tanto que é adotada pelo exército americano. Os praticantes de CrossFit participam de competições em que são premiados por vencer o limite de esforços dos outros. Opa, aqui é que está a pegadinha. Não existe competição. Até eu coloquei aqui embaixo o excerto, né, o fragmento do texto para vocês acompanharem aí também em casa. Em todas as aulas, o desempenho de cada pupilo, ou seja, aluno, né, praticante, é anotado em quadro, à vista de todos os outros praticantes, estimulando a competição e servindo de combustível para chegar ao limite. Na realidade, não há premiação, não é mencionado isso no texto. E outra, o limite é individual e não comparativo, correto? Muito cuidado, o limite é individual. Então, a gente vai chegar à conclusão de que essa daqui vai ser a resposta à questão. Mas vamos analisar a última. Os praticantes de CrossFit não se cansam das aulas. Claro, eles querem cada vez mais, eles não se cansam mesmo. Então essa está correta. Legal, pessoal? Agora, a quinta questão da prova já não aborda mais conteúdo diretamente relacionado com interpretação. Agora a gente vai para a pontuação, que eu acredito que vai ter uma questão desse tipo na prova de vocês. Vamos lá então? Em diferentes segmentos do texto foram inseridas vírgulas. Assinale o último segmento correto. Então foram colocadas vírgulas, né? A gente quando fala em pontuação não tem só vírgula, tem outros sinais de pontuação. Mas o que eu percebo na banca de vocês é que ela só explora o conteúdo da vírgula. Na prova podem questionar, por exemplo, aspas, travessão, enfim, né? Mas vamos lá. O objetivo é aperfeiçoar as principais habilidades físicas do ser humano. Pessoal, como é que eu vou colocar uma vírgula entre um verbo e o seu complemento verbal? Isso não é possível.
proibido, então, depois eu vou mostrar um quadrinho ali que eu fiz para vocês, tipo um mapa de estudo, quais são as situações em que não pode ter vírgula. E com essa informação você praticamente resolve, eu acho que 70%, né, dos casos do uso indevido de vírgula. Então, proibido usar vírgula para separar o complemento verbal, né, do verbo aperfeiçoar, ou seja, um objeto direto. Quem aperfeiçoa, aperfeiçoa alguma coisa. Então, não pode existir uma vírgula entre o verbo e o seu complemento. A segunda, o limite da resistência física pode manifestar-se de várias formas. Bom, o que nós temos aqui? O limite da resistência física é o sujeito. Pode manifestar-se de várias formas, é o predicado. Posso separar o sujeito de predicado com vírgula? Não, em regra não. Mas qual é por isso que eu digo assim, ó, nunca separe o sujeito do predicado quando juntos. O que significa isso? Quando eles estão juntos. Mas eu poderia, por exemplo, colocar uma oração adjetiva, mas entre vírgulas. Aí seria uma informação que eu adiciono, né? Então, assim, do tipo, o limite da resistência física, vírgula, que pode ser comprovado nos exames físicos, vírgula, pode manifestar-se de várias formas. Daí sim, aí eu coloco uma informação entre vírgulas no meio, aí não tem problema, mas tem que ser um par de vírgulas, né, e não uma só. Portanto, aqui está proibido usar vírgulas para separar o sujeito do predicado quando juntos. Fazia pelo menos uma década que ele estava habituado à prática regular de exercícios físicos. Até na hora da leitura já dá uma quebra indevida, né? Não posso. Por que essa vírgula aqui está indevida? Porque após o pronome relativo, que, né, ele interrompe a sequência do enunciado, né? Não tem sentido, né, que ele. Teria que ser antes, né? Se eu quisesse colocar, eu teria que ser antes do pronome relativo, e não depois do pronome relativo, não tem sentido essa vírgula aí. Então, a ruptura, uma quebra, né? E então a última vai estar certo, ó. Tão pesados que, há 6 meses, Morcelli chegou a vomitar. Então, há 6 meses, o que nós temos? Nós temos ali, entre um par de vírgulas, nós temos uma oração intercalada, ó. Há 6 meses, ou seja, tão pesado que Morcelli chegou a vomitar. Esse há 6 meses poderia ser colocado depois, ó. Tão pesados que Morcelli chegou a vomitar há 6 meses. Ou colocar antes, há 6 meses, né? Então eu tenho essa possibilidade. Então a resposta da questão de vocês está aqui. Vamos olhar então agora o que eu preparei para vocês. Muita atenção, isso aqui a gente resolve muita questão do uso indevido do sinal da vírgula, né? Do sinal de pontuação da vírgula. Primeiro, aqui nessa coluna eu coloquei os erros, né? E aqui nessa outra coluna eu coloquei exemplos de como a gente verifica o erro. Primeiro, não separar sujeito do predicado quando juntos. Isso estava na nossa questão ali do lado, ó. Aqui o que eu fiz? E o que as bancas fazem? Elas expandem o sujeito, elas colocam um sujeito muito longo, como esse caso aqui, ó. O assessor-geral das Nações Unidas para assuntos de integração regional, isso tudo ainda é sujeito. Tem os seus complementos ali, né? O nominal, os adjuntos adnominais. Então, o assessor, pense assim, o assessor falará à imprensa hoje à noite. O que é falará à imprensa hoje à noite? É o predicado. Sujeito, o assessor-geral das Nações Unidas para assuntos de integração regional. Sujeito, predicado, falará à imprensa hoje à tarde. Não posso colocar essa vírgula entre o sujeito e o predicado. Segundo caso, não separar o verbo dos seus complementos. Ou seja, o verbo, quando ele é transitivo, lembra das nossas aulinhas lá, ó, o verbo, de acordo com a transitividade, ele pode ser VTD, VTI, VTDI, VI e VL. Esses 3 primeiros, VTD, VTI e VTDI, ele sempre vai ter um complemento verbal, que podem ser o quê? Ou um objeto direto, ou um objeto indireto, ou os dois juntos, né? Não importando a ordem, se um vem antes ou vem depois. Então, eu não posso ter uma vírgula entre o verbo e os meus objetos. Olha aqui o exemplo. O assessor-geral das Nações Unidas para assuntos de integração regional
Falará a quem que ele vai falar. Então agora teria o quê? O nosso objeto indireto. Ele falará a quem? A imprensa. Então a imprensa é o alvo, é o objeto indireto. Eu não posso ter essa vírgula entre o verbo e o objeto indireto. E hoje à tarde o que é mesmo? Hoje à tarde, gente, adjunto adverbial de tempo. 2, né? Um para hoje e outro para à tarde. Lembrando que à tarde, como são duas palavras, é uma locução adverbial. Seguindo, eu coloquei outro exemplo aqui para vocês. Ó. O assessor entregará na próxima semana aos membros da comissão regional documentos relativos à gestão do órgão. Por que essa vírgula é indevida? Pessoal, olha só. O que o assessor está fazendo? O assessor é sujeito. O que ele está fazendo? Ele está entregando. Entregando, nesse contexto aqui, ó, é um VTDI. Alguém entrega algo a alguém. Então eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Só que aqui o que a banca fez? Ela alterou a ordem, ela colocou na ordem inversa. Ela antecipou o objeto indireto. Porque se a gente pega na ordem direta, a gente tem sujeito, verbo, né, que é o núcleo do predicado verbal, se ele for verbal, né, sujeito, verbo, se ele for um VTDI, objeto direto, objeto indireto e, por último, adjunto adverbial. Mas eu posso fazer essa inversão sintática, sem problema nenhum. Como é que a gente chama isso? Topicalização. Por que eu faço isso? Eu quero dar mais importância a quem que eu enviei o documento, ou aquilo que foi, no caso, o documento, e não necessariamente o documento, né? Eu quero dar mais importância, mais relevo, por isso que eu coloco no topo, topicalização. Vamos lá então. O assessor entregará na próxima semana, na próxima semana, adjunto adverbial de tempo. Nem precisaria estar aqui, podia ficar no final da oração, né? Então, o que ele vai entregar? Onde é que está o nosso objeto direto? Documentos relativos à gestão do órgão. Esse é o nosso OD. A quem que ele vai entregar esses documentos? Aos membros da comissão regional. Não posso ter vírgula, então. Seguindo. Separar o nome dos seus adjuntos adnominais. Adjunto adnominal, o que é um adjunto adnominal? Pode ser o quê? São aquelas palavrinhas que vão se juntar a um substantivo para especificar alguma coisa, determinar, por exemplo. Pode ser artigo, pode ser adjetivo, pode ser um numeral, pode ser um pronome. Eles vão qualificar, eles vão especificar um substantivo. Tá? Substantivo, não está ligado a advérbio, está ligado a um núcleo substantivo ou substantivado, né? Então, a dúvida de muitos alunos foi encaminhada oportunamente aos gestores da comissão. A dúvida de muitos alunos é o adjunto adnominal da dúvida, é um tipo de dúvida, a dúvida dos alunos, né? Então, eu não posso colocar entre vírgulas. Então, aqui nós temos um erro. Não se separa, então, o nome. O que é o nome? O substantivo. Do quê? Dos seus adjuntos adnominais. Não se separa, não devemos separar o nome dos seus, e dos seus complementos nominais também. Olha aqui. A contribuição de muitos alunos foi importante para a solução dos problemas apresentados. Adjunto adnominal de finalidade. Então, eu não posso ter essa vírgula aqui. A contribuição de muitos alunos foi importante. A palavra importante, ela não tem sentido completo, mas importante não é um verbo, é um nome. Então, essa palavra ela precisa de um complemento. Como é que é o nome desse complemento? Nominal, não pode ser verbal, porque não é verbo, é um nome. Então, eu não posso colocar essa vírgula para separar o nome, né, dos seus complementos nominais. E por último, não se separam orações subordinadas substantivas, como o caso aqui. Pedro agora sabe que a ideia deve ser considerada. Como é que eu sei que isso aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Porque ela tem função de um objeto direto. Por exemplo, Pedro agora sabe algo. Quem sabe, sabe alguma coisa. Eu sei o quê? Algo, objeto direto. Mas aquilo que eu sei é uma oração, está estruturada em torno de um verbo. Então, estou diante não de um objeto direto, e sim de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.
Legal? Então não podemos colocar essa vírgula aí. Por que que então a pontuação é difícil? Que os alunos, nem todo aluno tem tanta facilidade assim né, solidificar esse conhecimento, ter certeza absoluta. Porque em grande parte a pontuação é uma exigência sintática. E eu preciso conhecer muito bem a análise sintática para determinar os termos e as suas funções na oração, para saber se eu posso ou não colocar vírgula. Legal, pessoal? Mas olha só, eu vou até dar uma notícia boa para vocês. Todas as questões que eu analisei da banca IESE com relação à pontuação, todas foram muito baseadas nessas proibições. Diferentemente de outras bancas que complicam um pouco, tá? A banca de vocês, para questões de pontuação, se vocês entenderem bem essa estrutura sintática, não vão errar, tá? Não vão errar. Uma outra coisinha, bem rapidamente, já em relação a isso, se eu digo assim, quer ver, ó? Paulo, leste o livro? Paulo, leste o livro? E aí, qual é o sujeito dessa oração? Isso pode cair. Todo mundo, professor, tem vírgula. Então, olha só, gente, cuidado. Qual é o sujeito? O sujeito tem que concordar com o verbo. Leste. Quem é que leste? Só pode ser tu. Então aqui, ó, nós temos um sujeito que tem 3 nomes, né? Sujeito elíptico, porque está escondido, oculto, que é a mesma coisa, ou desinencial, porque a desinência, aquela partezinha final do verbo, indica, essa partezinha a gente chama de desinência número pessoal, modo temporal. Essa desinência, o que é que ela indica? O número pessoa, o modo e o tempo do verbo. Só quem leste és tu leste. Porque nós não leste, vós não leste, ele não leste. Agora tu leste. Então o sujeito aqui é tu. E o que é o Paulo? Qual é a classificação do Paulo do ponto de vista de função, né? Ele é o vocativo. Então, este aqui, ó, é um uso devido da vírgula, tá? É um uso devido da vírgula. Para separar o vocativo. E o que é o vocativo? Aquela palavra que eu utilizo para chamar a atenção do meu interlocutor. Vocês que estão aí assistindo a aula, por exemplo, né? Eu poderia dizer assim, já devo ter feito agora aqui na aula, né? Pessoal, a prova vai ser legal. Pessoal, o que é esse pessoal? Vocativo. Vai ter uma vírgula e vou dizer assim, a prova vai ser legal. Qual é o sujeito? A prova. Legal? Então vamos nessa. Seguindo, né? Agora é uma questão de conjunção. Outra questão típica da banca de vocês. Releia. Com 25 anos, professora de ginástica e, portanto, bem preparada fisicamente, ela terminava as aulas estatelada no chão, sem conseguir se mover por alguns minutos. Neste trecho, o segmento e, portanto, introduz ideia de, gente, facílimo, a gente estudou isso nas nossas aulas. Olha só, primeiro que eu sei que a conjunção e, ela, em regra, é aditiva. Ela vai somar informações, ela vai acrescentar alguma informação. Mas cuidado que a conjunção e, não é o caso aqui da questão, só estou explicando um pouquinho a mais. Ela também pode ser adversativa. Quer ver? Deus cura e o médico manda conta. Esse e, ele não é aditivo, ele é adversativo, ele mostra uma oposição, um contraste, uma quebra de expectativa. Mas é só para vocês cuidarem, tá? Mas a banca não abordou isso, mas vamos ver como é que ficou então. Então, o segmento e, portanto, introduz ideia de, olha só, o e, ele tanto pode ser soma quanto adição. Pode ser tanto um quanto o outro, né? O que vai fazer a diferença é saber o portanto. Portanto, eu falei na primeira aula para vocês, ela é uma conjunção muito importante, porque ela é conclusiva. Lembre-se das redações acadêmicas. Quando a gente vai finalizar uma redação acadêmica, a gente coloca lá, né? Em regra, os alunos usam essa estrutura argumentativa conclusiva. Portanto, a questão do aquecimento global está relacionada, então, portanto, ela é conclusiva. Quais são as outras conclusivas? Logo, então,
né? Então, muito cuidado com isso. É claro, e se ela fosse, então, conformativa, se tivesse ideia de conformidade, teria que ser conforme, segundo, consoante, não é o caso, né? Se ela fosse proporção, ideia de proporção, a proporção que, a medida que, é só memorizar a tabelinha. E se fosse ideia de oposição, opa, é aquele trenzinho das adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, mas também poderia colocar as adverbiais, embora, ainda que, conquanto, mas elas são adverbiais e elas são subordinativas. Essas aqui são coordenativas. E a conclusão? Conclusão é a nossa questão, né? Conclusão, então, é portanto, logo. Conseguiriam acertar? Só para a gente fazer uma revisão então, olha só. Eu também uso a mãozinha porque são 5, né? 5 conjunções então coordenativas. Aditiva, e. Ana vai à praia e convidará a sua amiga. Ana não vai à praia nem convidará a sua amiga. Então agora é negativa, né? Mas o e e o nem são aditivas. Adversativa, então, mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, né? Ana convidou sua amiga para ir à praia, mas ela rejeitou o convite. Porém, ela rejeitou, todavia ela rejeitou. Alternativa, raramente cai em prova, mas Ana ou vai à praia ou vai à academia. Então, você coloca uma alternância. Explicativa, Ana vai à praia porque o sábado está ensolarado. Então, isso não é, esse porquê, não é causal, hein? Aqui é apenas uma explicação. Estou dizendo que ela vai à praia porque o sábado está ensolarado. Então, ela é uma conjunção explicativa. E conclusiva, o sábado está ensolarado, portanto, Ana irá à praia. Logo, Ana irá à praia. Então, aqui no caso, ela é conclusiva. Certinho, pessoal? Vamos lá. E aí eu separei também algumas, já pensando, né, nas conjunções subordinativas, eu selecionei aquelas 9 conjunções, então, adverbiais. Essas caem bastante. Vamos olhar aqui. Final, concessiva, condicional, temporal, causal, consecutiva, proporcional, conformativa e comparativa. Dessas aí, eu tomei muito cuidado com a concessiva, que cai muito, a causal e a consecutiva. As demais, gente, a gente pega na hora, é só botar o olho que a gente consegue classificar. Essas 3 que eu citei ainda há pouco, agora, elas podem causar alguma dificuldade. Mas vamos lá então. Final. Está implícita a ideia de finalidade, para que alguma coisa vai acontecer. O secretário lavrou a ata com brevidade, para que os presentes pudessem assiná-la. Então, existe uma finalidade. Vocês estão aqui assistindo ao aulão do Energia Concursos para passarem na prova de domingo. Então, existe uma finalidade. Para é finalidade. Concessiva, ó. Concessiva, ela vai mostrar uma oposição, vai mostrar um contraste, quer ver? Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda pessoa gramatical, levam a concordância para a terceira pessoa. Embora, ainda que, conquanto, elas são concessivas. Memorize bem esse nome, porque às vezes a banca pode querer cobrar de vocês nomenclatura. Então, concessiva, embora, né? Embora, ainda que e conquanto. Não vamos confundir conquanto com porquanto. Teve uma época que as bancas exageravam nisso, depois todo mundo começou a decorar e tiraram isso das provas, né? Conquanto ela é concessiva, é igual então a embora, tá? Embora. E porquanto, ela pode ser as duas coisas, né? Ela pode ser explicativa e pode ser causal, né? Então coloquem causal. Causal, né? Então, ou explicativa. Então, muito cuidado com porquanto. Porquanto é igual a porquê. É melhor botar assim, quer ver? Ó? Já coloca assim, ó. Porquanto é igual a porquê. Porquê junto, né? Porque o porquê, quando ele é junto, ele é conjunção. Quando ele é separado, ele pode ser várias coisas. A principal delas é pronome interrogativo. Então, conquanto é igual a embora, porquanto é igual a porquê. Condicional. Condicional vai ter que ter uma condição.
Se eu estudar bastante, tenho mais chance de passar na prova. Então existe uma condicional, uma condição. Se a ata for lavrada a tempo, os presentes poderão assiná-la. Temporal, ideia de tempo. O secretário lavrou a ata quando o diretor encerrou a sessão. Tranquilo, essa ninguém vai errar, né? Causal, a proposta foi aprovada porque o supervisor argumentou muito sobre o tema. Então existe primeiro uma consequência e depois uma causa, por isso que ela é causal. Por que causal? Consecutiva, o supervisor argumentou tanto sobre o tema que a proposta foi aprovada. A consecutiva, se você pensar bem, é o contrário da causal. Porque o que vem primeiro na consecutiva? A causa. E o que vem depois? A consequência. E a causal? Primeiro vem a consequência para depois vir a causa. Então trabalhe nessa perspectiva que vocês conseguem acertar mais questões. Proporcional não vai ter porque todo mundo acerta. A medida que, a proporção que, quanto mais, à medida que os processos são protocolados, o setor os encaminha para as respectivas autoridades. Muito fácil. Conformativa também é muito fácil. Segundo, conforme, consoante, de acordo com a Rede Globo, conforme o deputado, né? Então você tem a conformativa. O supervisor elaborou o relatório conforme instruía a diretoria do órgão. Comparativa. Comparativa eu vou ter que fazer a comparação, né? O Ministério da Saúde dispõe de mais verbas do que os outros ministérios do governo. Então eu estou fazendo uma comparação. Legal, pessoal? Vamos seguir que temos muita coisa ainda para ver nesse aulão, né, de língua portuguesa, interpretação de textos e também questões relacionadas à gramática. Observe o emprego da crase. Aqui pode ter certeza que vai ter uma questão de crase na prova de vocês. Mas não se assustem, porque a banca, ela não trabalha na profundidade, ela fica assim mais na superfície. Vamos então. Observe o emprego da crase. Fazia pelo menos uma década que ele estava habituado à prática regular de exercícios. Ele estava habituado à prática regular de exercícios. Vocês percebem que aqui que essa crase é devida, ela é necessária. Agora, assinale a alternativa em que deveria obrigatoriamente haver crase. Bom, aqui eles não estão relacionando essa crase com as demais. A FCC faz isso. Ela coloca um exemplo, colocando um fato motivador daquela crase e pede para dizer qual é a circunstância que gerou a crase nas alternativas seguintes. Não é o caso da banca de vocês, tá? Aqui é um caso de regência nominal. Por quê? Porque eu estou habituado a alguma coisa. Quem está habituado a alguma coisa. A preposição regida é a. Se a palavra seguinte for feminina e admitir artigo, crase terá, né? Por exemplo, vamos jogar essa prática aqui para o masculino. Exercício. Ele estava habituado ao exercício regular. Aí vocês vão perceber que essa crase aqui é devida. Mas vamos lá. Também fomos a Santa Catarina e Alagoas. Vamos pegar no verbo. Porque assim, a crase, em regra, ela tem 3 motivações principais. Ela pode ser fruto de uma regência verbal, quando for um verbo transitivo indireto, né? E outra coisa, um verbo transitivo indireto que rege a preposição a. Porque se reger a preposição com de, crase para quê? Nem vai aparecer, né? Pode ser a regência nominal, quando no caso o nome, né? Quando o nome, ele também reger, né, a preposição a, ou uma locução, né, uma locução. São os 3 casos, né? Tipo, às pressas, às vezes, né? Então, se essas locuções adverbiais ou prepositivas ou também conjuntivas, o núcleo for masculino, crase terá. Cuidado que, por exemplo, a olho nu não vai ter, É uma locução também, tá? A olho nu é adverbial. É uma locução também adverbial, igual essas aqui, Só que por que aqui não tem crase? Porque olho é uma palavra masculina. É o olho, né? É o olho. Então aqui é só uma preposição.
né? Então vamos lá. Quem vai a algum lugar. Então o verbo ir, vamos pegar aqui, então é um caso de regência verbal, tá? O verbo ir, ele rege o seu complemento, no caso aqui vai ser um adjunto adverbial de lugar. Quem vai a algum lugar. Então, se esse lugar que eu for feminino e admitir artigo, crase terá. Então a gente tem que usar aquela regrinha para saber a crase diante de nome de localidades. Se eu vou a e volto da, crase terá. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Então vamos lá. Eu vou a Santa Catarina. Eu volto da Santa Catarina, eu volto de Santa Catarina. De Santa Catarina, porque Santa Catarina não admite artigo. Eu vou para Santa Catarina. Eu não digo assim, eu vou para a Santa Catarina. Eu vou para. E para Alagoas, eu volto da Alagoas ou de Alagoas? Eu volto de Alagoas. Então, nesse caso, não há crase. Depois eu vou fazer uma atividadezinha para a gente fortalecer esse conteúdo, né? Então, a primeira não deveria ir crase. Ele quer saber qual deveria ir, né? A partir de então, era preciso adaptar-se àquele lugar a qualquer custo. Aqui eu tenho 3 possibilidades de crase. Começando aqui então, ó. A partir de é uma locução, mas gente, partir é verbo. Eu não posso ter crase antes de verbo. Então a primeira possibilidade já não é possível, né? Partir é verbo. Era preciso adaptar-se àquele lugar. Quem se adapta, olha só, verbo transitivo indireto, se adapta a alguma coisa. Então, nesse caso, adaptar-se àquele lugar teria sim, ó, aquele lugar, ó. Aquele lugar. Né? Ou seja, adaptar-se a aquele lugar. Então aqui teria crase. Correto. Aqui ela é obrigatória. E o último caso, a qualquer custo. Pessoal, qualquer é um pronome indefinido. Nunca vai crase antes de pronome indefinido. Alguém, ninguém, tudo, nada, qualquer, né? Não tem essa possibilidade. Então, crase proibida. Esta é a pessoa a quem fiz referência. Ó, quem faz referência a alguém, tá? Então eu faço referência a alguém ou a alguma coisa. Só que o problema é que o pronome relativo quem, ele não admite artigo. Então não teremos nunca crase antes do pronome relativo quem. Não existe essa possibilidade, né? Então não tem. Apresentou-lhe a amiga e ficou a observar a festa à distância. Opa, olha só aqui. Apresentou-lhe a amiga. A amiga é artigo. Apresentou quem? Ela, a amiga. Esse aqui vai ser artigo. Crase não vai ter, né? E ficou a observar. Observar é verbo. Nunca temos crase antes de verbo. Então, a observar, esse aqui vai ser só preposição. Quem observa alguma coisa. É verbo transitivo direto. Não tem crase, porque não tem preposição. Então, ele observou o quê? A festa. Então, aqui vai ser artigo. Esse aqui vai ser artigo. E a distância é uma locução, mas essa locução só vai ter crase se a distância, inclusive é uma das particularidades da crase, se essa distância vier determinada, se ela vier explicitada. Por exemplo, eu consigo ver o barco à distância de 200 metros. A distância de tem crase. Mas, por exemplo, curso à distância não tem crase. Por quê? Porque a distância não foi determinada, especificada. Então, essa é a nossa resposta da questão. E olha só, aqui eu achei um pouquinho mais trabalhoso, porque ele está dizendo o seguinte, quer ver? Agora assinale a alternativa em que deveria obrigatoriamente haver crase. Obrigatoriamente mesmo aqui, ó, adaptar-se àquele lugar. É o único caso, mas temos que pensar que podemos ter uma questão assim um pouquinho mais trabalhosa, né? Para nós o melhor é aquela que a gente tem os espaços para saber se eu coloco ou não crase, né? Como essa daqui, também da banca de vocês. E essa questão é agora de 2016, é uma questão relativamente recente. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços no período a seguir. A pessoa é imposta a obrigação de obedecer
as regras, ou a regras, né? Mesmo à revelia de seus princípios. Opa, olha só. Começa com essa vírgula aqui, muito cuidado, ó. A pessoa não vai ser sujeito, porque tem uma vírgula aqui, ó. Não pode ter vírgula entre sujeito e predicado. Então a gente já sabe que isso aqui não é o sujeito. Como é que começaria a frase, ó? É imposta a obrigação de obedecer às regras à pessoa. A quem que é imposta? A pessoa. Então aqui eu tenho o a com crase, a pessoa. Se fosse masculino, né, ao cidadão. Então é imposto ao cidadão a obrigação de obedecer. Conseguiram perceber essa diferença? Tá. Agora cuidado com a regência do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Na linguagem coloquial, cotidiana, a gente obedece a alguém, mas está errado do ponto de vista da norma culta da língua portuguesa. Eu devo sempre obedecer ao meu pai. Se eu vou obedecer à minha mãe, tem aquela crase, eu obedeço a minha mãe. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas possibilidades. Olha só, cuidado, aqui é uma grande pegadinha. Porque eu posso obedecer às regras, aquelas regras específicas, ou eu posso obedecer a regras, a no singular, regras no plural. É claro que, ó, um outro problema que nunca vai crase, uma situação, uma circunstância, quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural. É claro, não vai ter artigo para fazer a crase, né, para ocorrer o fenômeno da crase. Mas muda o sentido, muda. Se eu digo assim, ó, eu preciso obedecer às regras, aí são aquelas regras especificadas. Agora, se eu digo, eu preciso obedecer a regras, aí mudou, a singular, regras no plural, claro que não vai ter crase, aí é o seguinte, são quaisquer regras, não existe uma especificação porque não tem artigo, tem apenas preposição. Muito cuidado, isso aqui é uma pegadinha. Então aqui pode ser as duas, depende do sentido ali, né? Mesmo a revelia de, ela entra nessa possibilidade aqui, ó. A revelia de, é uma locução prepositiva, né? Então olha só, a revelia de, então ela tem como se fosse às vezes, às pressas, a revelia de. Então esse último caso tem a resposta da questão, então vai ser essa daqui. Tanto que aqui no meio poderia ser as duas, cuidado com isso, tá? Mais uma, só para a gente fechar então esse pacotinho de crase, né? No período, dirigiu-se à porta do banco às 11 horas e 30 minutos e ficou à espreita de onde não podia ser vista. Às 12h30, o comparsa chegou e não a cumprimentou, fingindo que não a conhecia. Aí você tem que decidir onde vai ter crase ou não, né? Vamos olhar um a um. Quem se dirige a algum lugar. Então, eu já sei que a preposição, existe a preposição. Será que a palavra seguinte é feminina e admite artigo? Porta, porta é uma palavra feminina. Então, dirigiu-se à porta do banco. E se não fosse porta, se fosse portão? Dirigiu-se ao portão do banco. Então, você pode usar esse artifício para comprovar a existência da crase, né? Então, dirigiu-se à porta do banco às 11 horas e 30 minutos. Olha, locução indicando hora, você tem crase. Às 5, às 6, à 1, sempre vai ter crase, né? Tá, então ela dirigiu-se à porta do banco e ficou à espreita de. À espreita de, ó, novamente uma locução, ó. À espreita de. Independentemente de ser um verbo transitivo, indireto, direto, não importa. Quando tiver essa estrutura, sempre vai, por exemplo, às vezes, às pressas, sempre terá crase. Não importa qual seja a regência do verbo, porque não está ligado ao verbo, né? Está ligado, no caso aqui, é uma locução adverbial, ao advérbio. Continuando, então, às 12 horas e 30 minutos, claro, uma locução indicando hora, o comparsa chegou e não a cumprimentou. Opa! Ele não a cumprimentou. O que é esse a? Esse a, gente, não é a mesma coisa de eu falar
que ele não cumprimentou ela, o que é o ela? Ela é o pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só que eu não posso cumprimentar ela. Eu tenho que usar o quê? Um pronome oblíquo átono. Então, esse a aqui vai ser um poa, pronome oblíquo átono. Né? Então, ele não a cumprimentou, ele não cumprimentou ela. Assim como fingindo que não a conhecia. Ele não conhecia ela, ele não a conhecia. Então, os dois últimos são pronomes oblíquos átonos. Então, a resposta da questão, a 1, a 2, a 3 e a 4. Só para a gente fechar ali na parte da localidade, olha só. Ela chegou a Florianópolis. Florianópolis não admite artigo. Eu volto de Florianópolis. Crase para quê? Vamos ver se vocês acertariam. Ana chegou a Porto Alegre. Tem crase ou não tem crase? Eu volto da Porto Alegre ou volto de Porto Alegre? Eu volto de Porto Alegre. Então, crase para quê? Aqui é só preposição. Ana chegou a Porto Alegre. Ela chegou a Paris. Eu volto de Paris. Então, não tem. Paris não tem, né? Ana chegou à Venezuela. Opa, eu vou para a Venezuela. Eu volto da Venezuela. Então, Venezuela admite artigo. Se admite artigo e a estrutura permite que haja uma possibilidade de ter crase, crase terá. Então, a Venezuela com crase. Ana chegou a Cuba. Eu volto da Cuba, eu volto de Cuba. Eu volto de Cuba. Cuba não admite artigo. Eu digo Cuba é uma ilha, não digo a Cuba é uma ilha. Eu digo que Cuba é uma ilha, né? Ana chegou à Itália. Eu volto da Itália. Então, crase terá. E Ana chegou a Curitiba, eu volto de Curitiba. Então, crase para quê? Agora, só uma coisa que pode acontecer na prova, e se a palavra vier modificada por um determinante, crase terá. Quer ver, ó? Ela chegou à antiga Florianópolis. Mas daí tem a palavra antiga, que é um determinante da palavra Florianópolis. Vamos só revisar então os casos em que não pode, em hipótese alguma, haver crase. Vamos lá então. Antes de palavras masculinas, comprou roupas a prazo. A única exceção é para o caso do a moda D, a maneira D, mas isso eu não estou vendo mais em concurso. Ele comprou móveis a Luís XV, daí tem, porque se refere à maneira D, à moda D, não tenho visto mais isso em concurso. Antes de verbos, preços a partir de R$200, né? É uma locução, mas ali dentro tem um verbo, não posso, né? Aqui o que o pessoal erra mais, quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural, refere-se a consultas públicas. Não tem crase, mas cuidado, como no exemplo anterior. Se eu digo assim, refere-se às consultas públicas, daí teria, porque seriam aquelas consultas públicas determinadas, daí eu teria crase. Mas aqui, como está escrito, são consultas públicas não determinadas, então não vai ter crase. Ficou cara a cara. Expressões repetitivas, né? Repetidas. Cara a cara, dia a dia, mês a mês, ano a ano, nem pensar em colocar crase, né? Antes do pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não, dirigiu-se a ela, não tem, né? E também nem a mim, nem a ti, nem qualquer tipo desses pronomes pode ser oblíquo também, né? Não só o caso reto. Antes de pronomes indefinidos, ela não se dirigiu a ninguém. Ninguém é um pronome indefinido, né? Então, mas não pode. Agora aqui cuidado que os pronomes demonstrativos, a gente tem alguns que permitem, outros que não. Por exemplo, o este, o esse, o este, o esse e o isso não tem possibilidade. Como aqui no caso, refere-se a este concurso público. Apesar do o verbo referir-se ser um verbo transitivo indireto e exigir a preposição a, eu me refiro a alguma coisa, mas o este e o este não admitem, que são pronomes demonstrativos, não admitem o artigo. Então, não vou poder colocar crase. Mas olha só, o aquele, aquela e aquilo, eles admitem. Então, vai acontecer como eu escrevi aqui, ó. Eu me refiro àquele concurso. Eu me refiro a aquele concurso. Daí sim teremos a crase, né, pessoal? Nesse exemplo que vocês estão observando aí na tela, o a que estão pintadinhos aí todos de verde são preposições, tá? Não vamos esquecer.
Assinale a alternativa correta. Agora é uma questão de morfologia. Não é muito comum, mas às vezes eles pedem. É esse um dos lemas de uma modalidade de exercícios, o CrossFit, cujo objetivo é levar o organismo ao limite da exaustão. As palavras destacadas nesse trecho pertencem, respectivamente, às seguintes classes gramaticais. Vocês estão lembrados da nossa primeira aula, que eu coloquei uma tabelinha lá e pedi para vocês identificarem o artigo, o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, preposição, conjunção e interjeição? Então, isso aí a gente chama de classe morfológica ou classe gramatical. Tanto faz usar um nome como outro, né? E o que acontece aqui? Vocês vão perceber que... Está funcionando aqui. Que a banca quer questionar vocês a respeito da classificação. Ele está querendo dizer, o que é esse? Bom, gente, esse é fácil, né? O que é esse? Olha só. Este, esse, aquele. Pronomes demonstrativos. Eles demonstram o quê? Em regra, a posição do objeto no espaço em relação à pessoa que fala e à pessoa com quem eu estou falando, né? Então, este apontador, essa carteira, aquele quadro. Então, tem um deslocamento, né, no espaço. Então, a gente já sabe que esse é um pronome relativo. Mas olha só, a banca confundiu um pouquinho aqui, ó. Ela colocou pronome adjetivo e também ela colocou pronome substantivo, não, né? Ela só colocou pronome adjetivo. Já vou explicar isso para vocês, né? Então, a gente já sabe que o primeiro vai ser pronome demonstrativo. E o cujo? Cujo objetivo. O cujo, na nossa segunda aula, a gente viu. Pronome relativo. E cuidado com cujo. Porque quando eu uso o pronome relativo cujo, vai ter sempre um possuidor e uma coisa possuída. Alguma coisa é de alguém quando uso o cujo. E outra coisa também interessante, particularidade, com relação ao cujo, nunca vai ter o cujo ou, cuja a, nunca pode ter artigo, nem antes nem depois do cujo, tá? É muito comum eles colocarem cujo ou, cuja a, isso não existe. Mas o cujo, então, é um pronome relativo, a gente já sabe. Então, a opção só pode ser essa daqui, pronome demonstrativo e pronome relativo. Aqui eu coloquei para vocês outros pronomes demonstrativos. Ó, esse, essa, este, esta, aquele, aquela, isto, isso, aquilo, né, tal. E aqui eu coloquei os pronomes relativos, que, quem, qual, cujo, onde, quando, como, que também são pronomes relativos. Mas a gente viu muito isso nas aulas gravadas, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que a banca tentou fazer para confundi-los. Primeiro, qual é a diferença entre... dos pronomes, né, de todos aqueles pronomes, eu posso classificar, em regra, assim, em linhas gerais, eu posso classificar os pronomes como sendo adjetivos e os pronomes como sendo substantivos. Quando é um, quando é outro? Fácil. Quando um pronome ele assume uma função substantiva, ele vai ser um pronome substantivo. E quando ele acompanha, ele modifica um substantivo, ele vai ter função adjetiva. É para isso que o adjetivo serve, né? Então, olha só os exemplos aqui, ó. O relógio é preto. O relógio, vou até citar aqui, ó. O relógio é preto, meu relógio é preto, né? Eu digo o relógio é preto. Se eu digo assim, ó, ele é preto, o ele é um pronome substantivo, porque ele está no lugar do relógio e é o sujeito da minha oração. Ele é o sujeito da minha oração, por isso que ele é substantivo. Agora vamos ver o segundo exemplo aqui. Meu relógio é preto, meu relógio é preto. Então, olha só, meu relógio é o sujeito. Mas qual é o núcleo desse sujeito? Relógio é um substantivo, então relógio vai ser o substantivo. Quem é que está acompanhando o substantivo? O pronome meu, que é um pronome pessoal, possessivo, pronome possessivo meu. Então, esse pronome aqui, ó, ele é adjetivo. E o primeiro, ele é substantivo. É bastante simples. O conceito, pessoal, é muito simples, né? Até a explicação que eu dei também, eu acredito que vocês tenham entendido, né? A diferença entre, então, um pronome
um pronome substantivo, aquele que ocupa o lugar de um substantivo, e um pronome adjetivo, que tem uma função típica de um adjetivo. Ah, questão de ortografia. Podem se preparar que teremos questões de ortografia. É muito clássico da banca fazer uma questãozinha de ortografia. Olha só aqui. Como é que ela produziu a questão? Assim como a palavra abrange, presente no texto, também se escrevem com G todas as palavras da alternativa. Então é o seguinte, é para saber a distinção entre o G e o J. Olha, professor, como é que eu vou estudar ortografia? Só existe uma maneira de estudar a ortografia, do ponto de vista, assim, né, da grafia correta das palavras. Fazendo exercício, pegando o gravadorzinho ali do smartphone, pega uma lista de palavras assim, que costumam cair em concurso, porque geralmente são as mesmas palavras, elas se repetem muito. E, por exemplo, berinjela. Berinjela, já vi isso. Berinjela é com G, com J. Berinjela é com J. Ah, mas por quê? Porque tem que memorizar, não tem jeito, né? Então vamos pensar assim, quer ver? Olha só. Assim como a palavra abrange presente no texto, também se escrevem com G todas as palavras alternativas, né, da alternativa. Então, berinjela é com J, imagem é com G e sortilégio é com G. Sufrágio é com G, penugem é com G e alforge é com J. Mas a banca quer todas com a letra G. Laje, Laje, cuidado que nós temos um município em Santa Catarina que é grafado de uma maneira incorreta, né? Se a gente pegar as normas cultas da língua portuguesa, porque Laje na realidade é com J. Então, Laje. Majestade, com J. O pessoal erra muito aqui, tá? E manjerona com J. Tigela vai ser com G, litígio vai ser com G e vertigem vai ser com G. Então, aqui está a resposta da nossa questão. Eu fiz aqui uma brincadeirinha com vocês. Aqui é um campeão de erros, olha só. Cuidado com G e J. Ó. Rígido e rigidez são grafados com a letra G. Mas rijo, rigeza, enrijecer são grafados com a letra J. Então tem muita pegadinha assim. Às vezes eles colocam rígido e depois colocam rigeza. Nada a ver. Rígido é com G e rigeza é com J. E um artifício, né, para vocês memorizarem mais facilmente. Isso aqui é um Jeep. Então isso aqui é um Jeep. Jeep se escreve com J, né? É uma marca de carro, só que ela foi aportuguesada. Então você pode escrever Jeep com J mesmo, né? Então o que tem dentro do Jeep? Então eu fiz assim, ó. A majestade, que é com J, comia berinjela, que é com J, giló, genipapo, jerimum e canjica, todos com J. Essas palavras caem muito em concurso. Que ojeriza, que regozijo, que ultraje. A placa era de Mogi e no banco de trás tinha uma jiboia. Se vocês conseguirem memorizar pelo menos metade disso, já vai fazer um pouco de sentido, né? Se na hora da prova eles questionarem a diferença do G e do J. Eles podem questionar o S, o Z, C cedilha, X, enfim, né? Então, muito cuidado. Aqui também outra questão, essa daqui é bem recente, 2016. Assinale a opção em que há 3 palavras grafadas ou flexionadas incorretamente. 17, correto, 16, 60, 600, 300, 700 e 900. Tudo certinho, mas ele quer a errada. Já vi o erro aqui, todo mundo erra esse aqui, ó. Gente, cuidado, esqueçam o que está escrito aqui, ó. É beneficente, esqueçam qualquer outra possibilidade. Beneficente, para não acostumar o ouvido. O entre, o entre é uma preposição. Então, toda vez que eu usar o entre e tiver o eu, o mim e o ti, ele não pode usar. Tem que ser sempre assim, ó. Entre mim e ela, entre mim e ti. Entende? Não pode ter eu, não pode ser entre eu. Então é entre mim e ti, memoriza isso. Entre mim e ti, entre mim e ela, entre ti e ele, entre mim e nós. Alguma coisa desse tipo, né? Atrás está tudo certinho, porque traz é do verbo trazer, né? Ele traz.
daí é com Z e não tem acento, mas aqui está certo, é atrás. Então, no caso, preposição, lagarto, privilégio, cuidado gente, é o pessoal fala privilégio, é privilégio. Onisciente está tudo ok, exceção está tudo ok. Gorjeta ok, ilação ok, inferência ok, ostensivo ok, e fragrante, tem os dois, tem o flagrante e tem o fragrante, né? Mas está escrito certinho ali, côncio, hediondo, homeopatia, e assim vai indo. Todas estão, loquaz, né? Lagartixa, hiena, está tudo certinho. O problema está nessa daqui. Cuidado que isso aqui é um tipo de questão que pode aparecer na hora da prova de vocês também. Agora vamos pegar uma questão de flexão verbal. A questão é a seguinte: ela terminava as aulas estatelada no chão. Pegou do nosso texto, né? Sem conseguir se mover por alguns minutos. Observe o verbo destacado e assinale a alternativa em que os verbos foram conjugados no mesmo tempo, modo e pessoa. Olha só, tempo, modo e pessoa. Vamos começar a pegar o modo, tá? Vamos começar a pegar o modo. Quais são os três modos? Indicativo, subjuntivo e o imperativo. Então tem que estar no mesmo, ou indicativo, ou subjuntivo, ou imperativo. Tempo. O indicativo nós temos o quê? Vai ser indicativo, por isso que eu já vou falar tudo direitinho aqui o indicativo. O indicativo, então, eu tenho o presente do indicativo, vou pegar o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Presente do indicativo. Futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Futuro do pretérito, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Agora vamos para o passado. Pretérito é passado. Eu tenho três pretéritos do indicativo. Eu tenho o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Pretérito perfeito, aconteceu e acabou. Ontem, né? Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Pretérito imperfeito, aconteceu e continuou. Aquele passado durativo, continuativo. Então vamos lá. Eu cantava, tu cantavas e ele cantava. Pretérito imperfeito. E agora, faltou o pretérito mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Que é a mesma coisa que eu tinha cantado, tu tinhas cantado, ele tinha cantado. Então aqui a pessoa vai ser a terceira, porque e olha só, fazer, vamos pegar o verbo fazer, né? Eu faço, tu fazes, ele faz. Presente não é. Vamos para o passado. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Pretérito perfeito. Também não é. Fazia. Eu fazia, tu fazias e ele fazia. Claro, está aqui. Então vai ser o pretérito imperfeito. Agora vamos pegar o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Eu fui, tu foste, ele foi. Pretérito perfeito. Agora o pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Então está aqui a resposta da questão. Eu fazia, né? Aqui já vou botar, eu fazia ou eu era, né? Mas olha só, vamos ver. Seria, o que seria? Seria futuro do presente. Futuro do pretérito, desculpa. Eu seria. Futuro do presente, eu serei. Futuro do pretérito, eu seria. Mandava, pretérito imperfeito. Eu mandava, tu mandavas, ele mandava, né? Aqui resolveria, futuro do pretérito, e foi pretérito perfeito. Estudava é o pretérito imperfeito e quis é pretérito perfeito, né? Eu quis, tu quiseste, ele quis. Então, pretérito imperfeito. Se o pessoal ainda não pegou muito bem, tem aquela tabelinha ali dos verbos, né? Que eu coloquei aqui para vocês, isso está no nosso material. Vocês depois podem consultar. Podem consultar a tabelinha, que é através de consulta e leitura que a gente vai memorizando. Vamos para a próxima. Pronomes de tratamento. Olha só. Isso aí é conteúdo que é muito cobrado também em questões de redação oficial. Porque o pronome de tratamento ele tem uma característica interessante. Vamos pegar assim os dois mais comuns, né? Olha só. Eu tenho o Vossa Senhoria, né? E Vossa Excelência. São os que eu tenho, né? Vamos deixar só vossa para ficar mais rápido, Vossa Senhoria. O pronome de tratamento, a gente usa o vossa, que é da segunda pessoa do plural, né? Só que essa estrutura é usada apenas na composição do pronome de tratamento.
a concordância nominal, a concordância verbal e a concordância pronominal, elas são feitas sempre, pessoal, na terceira pessoa. Na terceira pessoa, tá? Ou do singular ou do plural. Se for só uma autoridade, singular. Se forem duas autoridades, vossas senhorias, né? Vossa senhoria. Vossa senhoria, ou, se for plural, vossas senhorias, né? Então, terceira pessoa. Então, olha só, como é que eu faço? Vossa senhoria vai, né? Ou, eu não vou dizer vossa senhoria ides, não, vossa senhoria vai. Ela sempre na terceira pessoa. Mas vamos olhar aqui, como é que ficou a questão. Convidamos o senhor reitor, vossa magnificência, correto, reitor é vossa magnificência, para apresentar vosso parecer, não, terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Então, fica sempre na terceira pessoa. O pronome possessivo, a concordância do pronome possessivo é sempre na terceira pessoa também. Então, não existe aquele vosso, apresentar o seu parecer. Se fossem dois pareceres, seus pareceres, né? Vossa senhoria pode enviar seu parecer à procuradoria? Tranquilo, né? Olha só. Vossa senhoria pode enviar o seu parecer correto, o seu parecer à procuradoria. Essa vai ser a resposta da questão. Vamos analisar as demais então. Vossa excelência, deveis não, sempre terceira pessoa. Vossa excelência deve remeter ainda hoje o comunicado. Percebam? O vossa aqui é só o elemento de composição da formação do pronome, mas a concordância vai ser sempre na terceira pessoa. E vamos olhar o último. Vossa excelência, o senhor prefeito, de quem lhes falei anteriormente, iniciará suas considerações. Aqui não sei se vocês perceberam, se eu estou falando dele, eu uso seu, sua. Se eu estou falando com ele, eu uso o quê? Vosso e vossa. Quer ver uma coisa? Aqui está uma personalidade, uma autoridade, tratada por excelência, né? Então eu vou dizer assim, ó. Vossa excelência está gostando do aulão? Ó, eu estou falando com ele. Vossa excelência está gostando do aulão? Ó, está, terceira pessoa. Não é estais, é está. Agora, se eu estou falando de uma outra pessoa, por exemplo assim, ó, estou falando com ele e vou falar de uma outra pessoa. Vossa excelência sabe se sua senhoria já chegou, ou sua excelência, enfim, já chegou ao aulão? Daí, perceberam a diferença? Então, se eu falo de alguém, é sua. Se eu falo com alguém, é vossa. Aí a gente já sabe. Então, aqui no caso, né, sua excelência, porque eu estou falando dele e não com ele. Perceberam a diferença ali? Vamos lá, mais uma agora, flexão verbal, né? Ó, lembra, às vezes tem prova do IESES com duas questões sobre verbo. Assinale a alternativa correta quanto à flexão verbal. Se você não dispor de recursos, se você não dispuser de recursos necessários, peça ajuda, né? As caixas lacradas contêm produtos perigosos. Qual é o problema aqui, ó? Aqui não é plural, não são as caixas, ó. As caixas contêm. Os verbos ter e os verbos vir, na terceira pessoa do plural, recebe o acento diferencial. Então, olha só aqui, ó. Ele tem, eles têm, com acento circunflexo. Plural. Ele vem, singular. Eles vêm, plural. Né? Não vão confundir com o ver, ó. Eles veem, que agora no novo acordo ortográfico não tem mais acento, antigamente tinha. Isso aqui é o verbo ver, não tem nada a ver. Estão vendo o verbo vir. Então, qual é o problema aqui, ó? As caixas contêm, porque é plural, né? É derivado do verbo ter.
A regra vale tanto para o verbo quanto para as palavras derivadas, né, compostas. Então aqui está errado. Baseados em suas crenças, os profissionais proporam não, né, gente? Olha só, os profissionais propuseram. Então só pode ser a certa e a última, né? As autoridades requereram o cumprimento das leis referentes à segurança. Olha só, o verbo requerer, olha aqui no cantinho, ó. No pretérito perfeito, aconteceu e acabou. Eu requeri, tu requereste, ele requereu. Nós requeremos, vós requerestes e eles requereram. Então, está aqui o verbo requerer no pretérito perfeito, né? Então, a última é a certa. Concordância nominal. É proibida qualquer manifestação durante a reunião. É proibida qualquer. Ó, qualquer. Então, se não tivesse a palavra qualquer, é proibido. Mas tem a palavra qualquer, que vai ser um modificador, é proibida, né? Então, é proibida qualquer manifestação. Ela ficou meio preocupada. Correto. Cuidado, que aqui em Florianópolis, as pessoas cometem muito esse erro. A menina fala assim, ó, eu estou meio preocupada. Não, ela está meio preocupada. Meio é advérbio, ele não muda, né? Ó, eu estou meio preocupado, nós estamos meio preocupados. Elas estão meio preocupadas. Cuidado que advérbio não muda. E aqui então está correto, mas a banca que é incorreta. A janela estava... olha só aqui, pessoal. A janela, estão vendo aqui, ó? Estava completamente aberta. Ela estava todo aberta, completamente, também advérbio. Então, só pode ser melhor encerrar as atividades, pois as crianças já estão bastante cansadas. Mas todo mundo, eu acho que erraria essa questão. Cuidado, aqui tem uma pegadinha. Até vou explicar aqui para vocês com cuidado. Ó. A palavra bastante, ela pode ser advérbio, portanto não muda, e ela pode ser pronome adjetivo, daí ela vai mudar, né? Como é que funciona assim? Quer ver? Vamos pensar. Eu estou bastante motivado. Bastante, advérbio. Eu estou muito, pode até substituir por muito, ó. Eu estou muito, que também é outro advérbio. Então, ó, advérbio, advérbio. Ela, jogar no feminino, ela está bastante preocupada. Feminino plural. Elas estão bastante preocupadas. Advérbio não muda. Mas agora vamos pegar o bastante como pronome adjetivo. Olha só, pronome indefinido adjetivo, né? Ele é indefinido, mas ele está naquele grupo dos adjetivos. A biblioteca possui bastantes livros. Daí não, daí agora tem S, ó. Aí, ó, bastantes livros. Por quê? Porque essa palavra aqui, ó, esse pronome indefinido, ele está adjetivando livros. Então, esta sala aqui, por exemplo, possui bastantes carteiras. Parece que está errado, né? A pessoa fica assim pensando. Mas muito cuidado, tá? Pronome indefinido adjetivo bastantes. Concorda com o substantivo. Aqui não, o bastante é advérbio. Ele vai mudar o quê? Um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Cuidado que adjetivo muda substantivo. Advérbio muda o quê? Está relacionado com o quê? Com um verbo, com um adjetivo ou com outro advérbio. Então, correto. Mas agora a acentuação gráfica também é muito comum, né? Essa questão deveria ser anulada, porque tem uma impropriedade. Olha só. Ao retirar o acento da palavra até, aqui ó, até, tem acento, né? Por que ela tem acento? Ó? É uma oxítona terminada em até. Mas a banca está pedindo para tirar o acento da palavra até. Tirei o acento da palavra até. Ela fica sem sentido. Ele quer a incorreta. Ela fica com sentido, porque existe a palavra ate, do verbo atar. É preciso que eu ate, que tu ates, que ele ate. Então ela teria sentido sim, mas vamos lá.
Se retirarmos o acento da palavra amém, aqui eu não vou escrever porque já está aqui na telinha de vocês, ó. Se eu tirar o acento da palavra amém, ela adquirirá outro sentido. Amem, para que eu ame, para que eles amem. Subjuntivo, para que eles amem. Aí tem outro sentido. A palavra balaústre é acentuada por ser paroxítona terminada em E. Balaústre, por que é acentuada balaústre? Ó? Balaústre. Balaústre, ó. Balaústre. Isso aqui a gente chama da regrinha, aquela regrinha especial, a regrinha do I e do U, né? Eles devem ser tônicos, formarem sílabas sozinhos ou com S, não pode ter NH depois, não pode ter ditongo antes quando forem paroxítonas e não pode repetir vogal. Como no caso aqui, ó, chi-ita, ó, repetiu vogal, ó, é tônico, forma sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes, mas repetiu vogal. Então, a regra já está errada. Então, essa daqui está incorreta. Ocorre hiato na palavra faísca, por isso é acentuada. Sim, ocorre hiato, olha aqui, ó. Fa-is-ca, ou um hiato. O que é um hiato? É o encontro de vogal com vogal, ó. Vogal e vogal. E a gente sabe que as vogais, elas se odeiam. Então, vogal com vogal, elas se odeiam. E, então, essa questão deveria ser anulada porque a ate existe, né? Mas, enfim, eles consideraram assim, né? Para a gente finalizar, então, o nosso aulão, em cada um dos itens abaixo é apresentada uma alternativa de reescrita, alterando a colocação pronominal. Ah, sim, a colocação do pronome. Eu vou passar aqui rapidamente que eu queria mostrar uma tabelinha para vocês, quer ver, ó? Aqui sobre a próclise, ínclise e mesóclise. Aqui estão os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos e vos, que vocês devem colocar esses pronomes oblíquos antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Quando é antes do verbo, eles recebem o nome de próclise, né? E aí precisa ter um fator atraente. E eu coloquei aqui um imã que vai atrair o pronome para junto de si. Se estiver no meio do verbo, é mesóclise. Só vai existir mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito. Só nessa condição. Por exemplo, se eu pegar aqui a água, né? Ó, eu beberei a água. Beberei é futuro do presente. Até vou tomar um golinho aqui. E se eu tirar o eu? Bebê-la-ei. Bebê-la-ei. E se fosse futuro do pretérito? Eu beberia água, se tivesse sede. Bebê-la-ia. Então seria a mesóclise. A mesóclise só vai acontecer quando o verbo estiver no futuro do presente, futuro do pretérito, e ainda mais, e não tiver fator de próclise. E quando o pronome oblíquo átono vem depois do verbo, quando ele é posposto, ele recebe o nome de ênclise. Aqui está o futuro do presente, ó. Só para mostrar aqui, eles te dirão as verdades. Se eu tirar o eles, dir-te-ão as verdades, ó. Ou dir-te-iam as verdades, né? Aqui, só para a gente finalizar então uma questão de colocação pronominal, é uma questão bem recente e é provável que tenha uma questão na prova de vocês. Assinale a opção em que os pronomes átonos estão colocados corretamente. Poderia equivocar-se, mas não em coisa tão simples. Ela nunca se descuidou do estudo. Ah, essa aqui já está certa, olha. Eu poderia dizer assim, ó, poderia se equivocar ou poderia equivocar-se. Não tem problema nenhum, né? Mas não em coisa tão simples. Ela nunca se descuidou. O nunca, ele atrai um advérbio de negação, ele atrai o pronome ser para junto de si. Então, está correto. Por que as demais estão erradas? Vamos analisar? Pois eu, desde que, o que é uma palavra atraente, ela vai atrair o pronome. Então, desde que me entendo por gente, sempre ouço falar em crise. Então, desde que, então o que funciona como imã, nós teremos aqui então o caso de próclise, né? Vamos olhar a alternativa C. Me explique uma coisa, pessoal, começar
período com pronome oblíquo ato não é a situação mais proibida, não podemos, né? Então, explique-me uma coisa. Explique-me uma coisa. Aqui, a alternativa D. Se não tivesse acabado-se, não. Olha só, gente. Se não tivesse se acabado o tempo, ou apenas o tempo, né? Poderia até retirar aqui. Eu teria saído-me, não, eu teria me saído bem melhor na prova. Só uma coisa, quando tiver locução verbal, vocês tomem muito cuidado. Quando o verbo estiver no particípio passado, nunca teremos situação de ênclise. Nunca, nunca, nunca. É o caso proibido. Então, se o verbo estiver no particípio passado, como acabado, saído, então sempre vai ser próclise e nunca ênclise, né? E vamos olhar a última. Poderia se dizer, poderia, futuro do pretérito, poderei, futuro do presente, poderia, futuro do pretérito. Então aqui no caso, teria que ser o quê? Mesóclise, né? Poder-se-ia dizer que esta é a pior crise de todos os tempos que nosso país enfrenta. Perfeito, pessoal? Então olha só, para a gente fechar a nossa aula, espero que vocês tenham gostado aqui das aulas do curso de energia. A gente conseguiu, durante as aulas gravadas e também aqui com o aulão, abordar praticamente todo o conteúdo que provavelmente vocês vão ter na prova de vocês de domingo, correto? Então, muito obrigado e até uma próxima aula se for necessário, ok?